Castro, a gente tem o nosso futsal e o vôlei, tá? Então você é o nosso convidado, o vôlei para as meninas, todo sábado para os meninos, às sextas também tem o vôlei, e o futsal também aos sábados para os meninos. Irmãos, eu serei muito breve na minha palavra, pastor Edivaldo voltou. Eu estou nervoso aqui agora. Pode ficar, pastor, pode ficar. Eu vou ser muito breve na minha palavra, mas foi algo que Deus colocou no meu coração. Gostaria que a igreja abrisse a Bíblia em Números, capítulo 14. Números 14. Números 14, a partir do 26, o tema aqui é: aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Vou acompanhar na versão do Data Show. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, farei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandava espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dois homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Pai, obrigado por mais uma vez estar nesta casa. Pai, por mais uma vez estar na sua presença. Pai, agora eu sou totalmente dependente do Senhor. Pai, eu dependo de Ti, Pai. Abençoa a minha vida aqui nesse lugar. Pai, tira toda distração, tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Deus, seja um
nesta noite por essa oportunidade. A oração que eu faço, te pedindo perdão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto que, para nós compreendermos, nós vamos precisar voltar aí na história de Moisés. Nós sabemos que Moisés, ele nasceu, foi colocado às margens do rio Nilo, foi achado, encontrado pelas parteiras hebreias, criado dentro do palácio de Faraó, pela filha de Faraó. Houve um tempo que Moisés ele cresceu na presença de Deus, mas Faraó começou a perseguir Moisés. E nessa perseguição que teve ali com Moisés, Deus ele já tinha falado àquele povo, e aí vieram as pragas, vieram as 10 pragas do Egito. A última praga foi a morte dos primogênitos, e nessa morte dos primogênitos, Faraó continuou com seu coração endurecido naquele tempo. Ele continuou com seu coração endurecido sobre aquele povo. E nós sabemos que o povo hebreu naquele tempo era escravizado por Faraó. E aí Moisés levantado naquele tempo como libertador, como aquele que libertaria o povo das mãos de Faraó. Moisés conduziu o povo até o deserto, até a terra prometida, rumo à terra prometida. Porém, no deserto, o tempo que eles passaram no deserto, houve algumas murmurações, houve algumas incredulidades, houve algumas infidelidades a Deus naquele tempo. O povo murmurou porque faltou pão, porque faltou água. Moisés, quando sobe ao monte, quando retorna, vê o povo adorando o bezerro de ouro. Se você abrir em Êxodo 32, você vai ver isso. Que o povo pede para Arão construir o bezerro de ouro para que eles pudessem adorar naquele tempo, porque eles queriam ter uma adoração ali naquele momento. E eles, ali próximo a Sinai, eles adoraram aquele bezerro de ouro, mas era um povo que estava incrédulo, era um povo que já não acreditava, que murmurava o tempo todo, e essa murmuração deles levou à desobediência. Chega no livro de Números capítulo 14, vai nos relatar aí que o povo murmurou naquele tempo. Se você perceber, no Números 14, na primeira parte de Números 14, vai nos falar e vai nos mostrar que o povo queria voltar à terra do Egito, lá onde eles estavam antes. Por quê? Porque para eles já estavam incrédulos, eles não acreditavam mais, para eles já não tinha como mais obedecer, para eles não tinha mais como estar ali junto, né? E aquele povo rodou aquele período ali por 40 anos, eles deram voltas ali por 40 anos, eles andaram por 40 anos. Segundo historiadores, vai dizer que o que duraria 1000 metros, cerca de 1 quilômetro. Eles fizeram isso por 40 anos por causa da desobediência, da murmuração e da incredulidade daquele tempo. O tema da palavra nessa noite eu coloquei a sua obediência. A nossa obediência vai nos gerar libertação, né? E aí, o primeiro tópico que eu separei aqui para a juventude, para os jovens e adolescentes que estão aqui comece a obedecer para não morrer no deserto. Quando nós obedecemos a Deus, nós não vamos perecer no deserto. Porque muitas vezes nós queremos fazer tantas outras coisas, nós não obedecemos à vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade dela é boa, perfeita e agradável. Então, obedeça a Deus nesse tempo. Obedeça a sua liderança, obedeça ao seu pastor, obedeça àqueles que são maiores que você. Eu aprendo uma coisa na minha vida, eu sempre falo, Deus não vai te colocar em locais grandes se você não obedece dentro da sua própria casa. Porque você não vai ser capaz de obedecer lá. Então você não tem como. Se você não obedecer aqui, você não vai conseguir obedecer lá. Então, obedeça primeiro, dentro da sua igreja. Você pode até não concordar, você pode até não gostar, você pode até achar ruim, mas obedeça, porque é isso que Deus quer de nós. Porque para nós não darmos volta,
40 anos. Deus, Ele quer de nós obediência. Deus, Ele quer de nós obediência. E é isso que Ele exige nas nossas vidas nesse tempo e nessa geração. Obedecer pai, obedecer mãe, respeitar pai, respeitar mãe. Muitas vezes a nossa geração tem perdido isso. A nossa geração tem perdido a obediência ao respeito a pai e ao respeito à mãe. E João 14,15 vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E um dos mandamentos de Deus é: honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos de Deus. Então, obedeça a Deus, porque se você ama a Deus, você obedece. Se você ama a Deus, você cumpre aquilo que Ele está estabelecendo para você. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A segunda coisa que eu aprendo desse texto: a sua libertação depende da sua humildade. Não murmure nas
vida. Desobediência e pecado te afasta da presença de Deus. Gálatas 5:1. Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos no jugo de servidão. O que é jugo? Submissão, obediência e autoridade, domínio, opressão e sujeição. Ou seja, você não está mais sob o jugo do pecado, porque Deus já comprou, Deus já levou sobre si as suas dores, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A desobediência e o pecado te afasta da presença de Deus. Mateus, o que você quer dizer com isso? Muitas vezes, quando nós erramos, e nós sabemos que nós erramos, nós não sabemos pedir perdão, nós não sabemos dizer para Deus: Pai, eu errei isso, e é necessário nesse tempo. É necessário a juventude se posicionar para esse tempo. Eu falava numa célula uma vez, alguns arregalaram fazer mais no carro. Virava a butuca de olho para mim, porque aí no Instagram agora, né, um tempo atrás, tinha um negócio chamado mensagens anônimas, né? E algumas pessoas, eu ficava vendo aquilo, eu falei assim, cara, como jovens cristãos conseguem colocar, mande uma mensagem anônima para mim. E quando você ia ver essas mensagens anônimas, eram coisas absurdas. E as meninas falavam assim: obrigado, gatinho, valeu, tamo junto, tá? Se posiciona como servo de Deus, se posiciona como servo de Deus. Servo de Deus não fica mandando mensagem anônima. Servo de Deus não faz isso. Servo de Deus ora, servo de Deus busca, servo de Deus vive o momento que Ele estabelecer para a sua vida. Não é o momento, aprenda a esperar o momento. Mensagem anônima, vai orar que Deus vai falar com você no teu quarto. Aí você vai receber uma mensagem dele. Vai orar que você vai receber uma mensagem de Deus. E aí, quando mandaram essa mensagem, os jovens não são daquela igreja não, são de outra igreja. Só que eu conheço os dois. Não, gente, não é daqui não. Eu conheço os dois. Aí o que eu fiz? Eu fui mandar um recado, um texto bíblico, os dois, eu mandei assim: vai se converter vocês dois, porque vocês estão errados. Não é assim, um fala da menina de um jeito, o outro fala do outro. Meninas, se posicione, meninos, se posicione. Na escola de vocês têm que ser bênção. No nosso trabalho, nós temos que ser bênção. Na nossa faculdade, nós precisamos ser bênção. Dentro da nossa igreja, nós precisamos ser bênção. Nós não podemos mais agir como negligentes no reino de Deus, porque nós não somos. E Deus nos chamou para ser limpos, para ser lavados, para ser remidos, porque Ele já deu, Ele já pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Mesmo na correção dura de Deus, Ele continua te amando e chamando você de filho amado. Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É bonito a gente levantar a mão, é bonito a gente adorar, mas por que não faz o que Deus manda? Por que não cumpre aquilo que Deus fala, aquilo que Deus pede? É tudo muito bonito, mas a palavra de Deus é que vai dizer: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E a palavra de Deus está dizendo para cada um de nós: vocês me chamam de Senhor de vocês, mas por que vocês não cumprem a minha palavra? Por que não cumprimos a palavra de Deus? Por que nesse tempo nós não podemos cumprir a palavra de Deus? Juventude da Primeira Igreja Batista em Campos Elíseos, a nossa libertação só depende da nossa vontade de vencer o pecado. A nossa libertação só depende da nossa força para vencer o pecado, para vencer as iniquidades, para vencer tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Até quando nós vamos continuar rasos na presença de Deus? Pastor Elianais, semana passada, falou sobre isso, que nós precisamos mergulhar na presença de Deus,
Deus não quer água no pé, Deus não quer água no joelho, não quer na cintura. Nós precisamos mergulhar, nós precisamos estar profundos na presença de Deus. Nós precisamos ir além na presença de Deus. E é isso que Ele quer para cada um de nós, é isso que Ele quer para a juventude da Primeira Igreja Batista em Campos Elíseos. Então, porque quero deixar isso bem claro para a juventude. Se puder colocar, Caio, é Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Porque não fazem o que Deus manda, o que Deus pede. É fácil a gente levantar a nossa mão, mas por que não faz o que Deus pede? Aí tem uma galera que fala, mas a carne fala mais alto. Quem é espiritual vai orar, quem é espiritual busca. Nós precisamos estar buscando a Deus em todo o tempo, buscar a Deus em todos os momentos. Essa é a verdade que Deus tem preparado para cada um de nós nesse tempo. Essa é a verdade que precisamos estabelecer para as nossas vidas nesse tempo. É viver uma vida de obediência, é viver uma vida de submissão a Deus, é viver uma vida de lealdade, é viver uma vida de integridade, é você saber que você tem saber que você carrega um nome, e esse nome se chama Jesus Cristo. Esse nome se chama Jesus Cristo. E qual tem sido o nome que você tem carregado nesse tempo? Qual tem sido o nome que nós temos carregado nesse tempo? Precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Ele nos conduzirá a uma vida de arrependimento. O arrependimento gera em nós mudança de vida, atitude e posição. Ser liberto não é praticar o mesmo erro de antes, mas ter a consciência que a liberdade que Cristo te dá te fará vencer o pecado. Então o arrependimento, ele gera mudança de vida, mudança de atitude, mudança de posição. Então, a partir do momento que você se arrepende, você é nova criatura. Tem um povo por aí que diz assim, mas eu era do mundo, eu era assim, eu era assim. Não, depois que você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O mundo já não te pertence mais. As coisas lá fora, a concupiscência da carne, já não te pertence mais. Agora é tudo novo. Agora é vida nova, é o evangelho novo. Então, cumpre aquilo que Deus tem estabelecido para a sua vida nesses dias. Gálatas 6,8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se Jesus nos libertar dos nossos delitos e pecados, estaremos livres do jugo da escravidão e das mazelas que nos afastam de Deus. Ou seja, se Cristo nos libertar, se pois o Filho nos libertar, nós estaremos verdadeiramente livres. Na versão NVI vai dizer de fato nós estaremos livres. De fato nós estaremos livres, porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E é isso que eu quero deixar para a juventude nesse tempo. Nós precisamos ser verdadeiramente libertos por Jesus. E qual vai ser a nossa posição? O mês todo, o mês da juventude, tem vários pregadores, vários músicos, mas será que vai ficar só aqui? Será que vai ficar só dentro das quatro paredes? Porque às vezes a gente quer ouvir só aquilo que a gente quer, a gente não quer ouvir aquilo que Deus manda. Porque eu vou ouvir, eu não gostei dessa palavra, então não vou levar para mim. Eu não gostei disso, então não vou levar para mim. É a vaidade do nosso coração, é o nosso ego, de se achar melhor, de se achar que sou eu que sei o que eu quero. Não, não sou eu, é Deus quem sabe. Então, para a juventude desse tempo, para a juventude dessa geração, eu quero deixar isso. Sejam imitadores de Cristo, porque Cristo vos ama. Cristo ama a nossa vida. Aos que estão aqui, que nos visitam, João 3,16, eu acho que é o texto que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho na cruz do Calvário para morrer por cada um de nós. Você teria coragem, Eliane, de dar o Cauã por nós? Ninguém teria coragem. Mas Ele deu por cada um de nós.
porque nós sabemos que Jesus nos ama, que Ele morreu numa cruz do Calvário por nós. E qual tem sido a nossa posição nesse tempo? Qual tem sido, juventude, a nossa posição diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo nessa geração? Diante daquilo que nós precisamos entender. Tem um texto em Provérbios, eu agora não lembro se é 4:23, que vai dizer, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Sobre tudo que se deve guardar, é guardar o nosso coração, porque é dele que se procedem a saída da vida, porque é no nosso coração que vai se proceder a saída da vida. Então, não continue andando em círculos, não. São 40 anos, foram 40 anos que aquele povo ficou dando volta no deserto, por causa da infidelidade, por causa da incredulidade, por causa da murmuração e da desobediência. Deus já tinha dado a direção. Quando Deus dá a direção, só confia, porque Ele vai fazer. Deus já tinha dado a direção, só que o povo murmurou, só que o povo não gostou, só que o povo ficou estagnado, só que o povo quis murmurar, o povo quis falar, desobedecer. E quantas vezes nós temos desobedecido a Deus? E quantas vezes nós temos desobedecido a nossa liderança? E quantas vezes nós temos desobedecido aos nossos pais? Quantas vezes nós temos desobedecido ao nosso patrão no nosso trabalho? Quantas vezes nós temos desobedecido aos professores na faculdade ou na escola, onde você estiver? Obedeça, seja o verdadeiro servo de Deus, porque aquele que serve, ele obedece. Aquele que serve, ele obedece. E eu aprendo uma coisa na minha vida, que eu levo comigo. Domingo passado teve a marcha aqui pela manhã, e aí o meu patrão me ligou e falou assim: Mateus, eu preciso que você venha para o hospital agora. Aí eu falei assim: ai meu Deus do céu, poxa, no dia da marcha, eu quero tanto estar na marcha. Aí eu falei assim: espera aí 10 minutos que eu já estou indo. Só que aí o que eu fiz? Eu fui, dei meu jeito, né? Peguei, liguei para o povo, falei assim: ó gente, espera aí que eu já estou chegando. Vai lá, vai indo você. Daqui a pouco apareceu uns 6 funcionários lá, não precisei ir, porque rapidinho apareceu um monte de gente. Mas eu tinha que ir, porque é obediência, é questão de lealdade. Eu sei de onde aquela pessoa, o diretor daquele hospital me tirou e me colocou lá novamente. Então eu tenho que ser leal a ele. Eu preciso obedecer, porque ele que é meu patrão, ele que é meu chefe. Eu preciso de... Não estou aqui me exaltando não, que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu quero deixar isso aqui para a juventude da nossa igreja. É entender que é necessário obedecer, é ser leal com quem é leal com você. É você entender isso nesse tempo, nessa geração. A gente tem visto muitas pessoas saindo do caminho de Cristo, mas ainda é tempo de retornar. Ainda tem tempo de voltar para Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro Deus além disso. Não existe. A minha palavra para a juventude, mais uma vez nessa noite não fique dando voltas, não. Não fique dando voltas por esse deserto por 40 anos. Só faça aquilo que Deus te mandar, que é obedecer. Se você obedecer, o texto vai dizer, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, quem obedece ama a Deus. Quem obedece ama ao Senhor. Então, a verdade de Deus, ela cura. A verdade de Deus, ela salva. E a verdade de Deus, ela liberta. Essa é a minha palavra nessa noite para a juventude. Para cada um de nós. A nossa obediência vai gerar em nós libertação. A nossa obediência vai gerar em nós mudança de vida. A nossa obediência vai gerar em nós mudança de atitude. A nossa obediência vai gerar em nós mudança de posicionamento diante de Deus. Então, seja leal à sua igreja, seja leal àqueles que caminham com você, seja leal à sua liderança, seja leal à sua mãe, a seu pai. Honra aqueles que estão juntamente contigo.
Honre a Deus sobre todas as coisas. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Seja leal. É o que nós precisamos nessa geração. Nós precisamos entender que existe um Deus que tem zelado por nós. E concluindo Números 14, aquele povo morreu no deserto. Mas os que vieram após eles entraram na terra prometida. Se você quiser entrar na terra prometida, é simples, é só obedecer. Se você quiser entrar na terra prometida, você precisa obedecer nesse tempo e nessa geração. Você jovem, você adolescente que está aqui nessa noite, que quiser, por acaso, ter esse entendimento de que é tempo de você obedecer a Deus, é tempo de você honrar teu pai, honrar a tua mãe, honrar a tua casa, honrar a sua liderança. Vem aqui à frente, pedir para a igreja se colocar de pé.